Ciclone, você já se perguntou por que a maioria dos encontros com seres desconhecidos acontece no silêncio da madrugada? Talvez porque a noite tem esse poder estranho. Ela cala o mundo para que a realidade se revele de outro jeito. E é nesse intervalo, entre o fim do sono e o começo do espanto, que coisas inexplicáveis costumam acontecer. Alfinete, uma pequena vila agrícola chamada Burgata, em Israel, viveu uma dessas madrugadas. Um daqueles momentos que rasgam o tempo ao meio, antes e depois. Na época, o lugar tinha pouco mais de 1000 moradores, a maioria agricultores e comerciantes locais. Ruas de terra, casas baixas, silêncio profundo depois das 10 da noite. Um cenário comum, onde absolutamente nada de estranho deveria acontecer. Mas em uma dessas noites comuns, uma mulher simples acordou com um som tão intenso, tão fora do lugar, que o que ela viu em seguida fez questionar tudo o que sabia sobre realidade, segurança, e sobre o que, afinal, habita o nosso mundo. Via Láctea, imagine o seguinte. Você acorda no meio da madrugada, coração acelerado, sem saber por quê. Seu cachorro está latindo como se enxergasse algo que você não vê. O ar está mais pesado. A casa inteira parece suspensa no tempo. Você levanta devagar. Anda até a cozinha. Espera encontrar apenas escuridão. Mas então vê. E o que vê não deveria existir. Essa é a história de Hannah Somek, uma mulher de meia idade que nunca buscou atenção, nunca quis fama. Muito menos se envolver com mistérios fora da lógica. Mas naquele 30 de maio de 1993, por volta das 3 da manhã, algo invadiu sua rotina e a colocou frente a frente com uma presença que desafiava tudo que ela, ou qualquer um de nós, consideraria possível. Seu relato não é baseado em suposições vagas. Foi documentado, filmado, analisado por jornalistas e até por um policial da região. Mas, ainda assim, os detalhes mais desconfortáveis dessa história permanecem sem resposta até hoje. E o mais estranho? Olhe o mesmo com todas as provas reunidas, círculos no chão, substâncias químicas desconhecidas, pegadas gigantescas, os moradores da vila foram instruídos a nunca mais falar sobre o assunto. Mas por quê? O que havia de tão ameaçador nesse encontro? Livro aberto. Casos como o de Hannah são raros, mas não únicos. Durante os anos 90, dezenas de vilarejos em Israel relataram aparições de seres altos, silenciosos e vestindo trajes metálicos. Muitos desses relatos envolviam um padrão específico: comunicação telepática, paralisia temporária do corpo e marcas no solo. Um desses pesquisadores, Belri Shami, chegou a levantar uma hipótese perturbadora: e se esses visitantes não forem exatamente extraterrestres, mas sim remanescências de algo muito mais antigo, que sempre esteve aqui? Na história de hoje, vamos mergulhar nesse encontro silencioso, nessa madrugada que ninguém soube explicar. Você vai conhecer o que Hannah viu, o que ela ouviu, sem som, e o que ficou no quintal quando tudo acabou. Mas antes de seguir, responda com sinceridade. Faísca: se você estivesse diante de uma criatura com 2 metros de altura, pele branca como mármore e olhos que parecem atravessar a sua mente, você enfrentaria ou correria? Bem no alvo. Se a sua curiosidade já foi despertada, fica comigo até o final, porque os detalhes desse caso não só desafiam a lógica, mas levantam uma pergunta incômoda. E se tudo isso estiver acontecendo, bem mais perto do que imaginamos? A madrugada seguia espessa, e o silêncio, que normalmente embalava o sono dos moradores de Burgata, havia sido quebrado de forma violenta. O relógio marcava 3 horas. Hannah Somek, ainda atordoada com os latidos do seu cão, caminhava pela casa em direção à cozinha. Mas o que encontrou ali não era só barulho. Era caos. Seu cachorro, um poodle branco e pequeno, foi lançado de forma brutal contra a parede como se tivesse sido agarrado por algo invisível. A cena durou segundos, mas ficou gravada como um golpe dentro dela. E é aqui que muita gente se surpreende: Hannah não congelou. Não gritou por ajuda. Ela reagiu. Movida pela indignação, ela atravessou a porta e seguiu até o quintal, como quem enfrenta o desconhecido com o coração na mão. Mas antes que pudesse chegar mais perto, algo que seus olhos não viam, mas seu corpo sentiu, a impediu de seguir. Era como uma parede feita de ar sólido.
Uma barreira invisível, mas tão real quanto uma parede de concreto. Ela estendeu o braço e bateu. Uma resistência firme, sem qualquer explicação visível. Foi nesse momento, ainda tentando entender o que a impedia, que Hannah ouviu. Telescópio a poucos metros dali, uma figura incomum estava parada ao lado de sua caminhonete. Não se escondia. Não fugia. Apenas observava o veículo como se estivesse avaliando, medindo ou até mesmo estudando suas partes. A luz da lua mal tocava o quintal, mas era suficiente para revelar o que jamais se apaga da memória. A criatura era alta, aproximadamente 2,13 metros, de estrutura corporal magra, mas imponente. A pele? Extremamente pálida, quase luminosa, como se absorvesse a luz ao redor. A cabeça não apresentava cabelos. Era arredondada, com feições incomuns, os olhos, grandes, arredondados, negros e fixos. Nenhum movimento aparente da boca ou das mãos. E mesmo assim, algo naquilo parecia funcional. O traje que usava não lembrava roupas humanas. Era um tipo de macacão metálico, prateado, liso, sem costuras visíveis. O material parecia brilhar por si só, como se fosse parte do próprio ser. Mas o que mais impactou Hannah não foi a aparência. Foi o que veio depois. Ao vê-lo, seu instinto imediato foi o de protestar. Ela gritou, com raiva e sem hesitação. "O que você fez com o meu cachorro?" Não houve resposta falada. Nenhum som. Mas dentro da mente dela, uma voz fria, direta e completamente alheia às emoções humanas, fez-se ouvir com clareza. "Vá embora. Estou ocupado." Sim. Aquilo respondeu. Mas não pela boca, pela mente. Esse tipo de comunicação mental é citado em dezenas de casos documentados ao longo das décadas. De acordo com o livro Humanoide Encounter de 1990 a 1994, de Albert S. Rosales, a comunicação telepática é um dos elementos mais frequentes em encontros com entidades não humanas. Hannah, no entanto, não recuou. Seu tom não se abaixou. Insistiu, exigiu respostas, mesmo sem entender exatamente com que, ou com quem, estava falando. Então veio a segunda resposta, ainda mais perturbadora. "Tire essa expressão arrogante do rosto. Eu poderia machucar você também, mas não quero. Apenas vá embora e me deixe trabalhar. Olhe aqui, algo importante precisa ser dito." Apesar da ameaça velada, a entidade não atacou Hannah. Ela foi advertida, sim, mas poupada. Doron Rotten, jornalista que investigou o caso, acredita que isso indica um tipo de limite ético ou operacional desses seres. Eles não parecem hesitar em agredir animais, mas mostram relutância em ferir humanos, talvez por protocolo, ou até por conveniência. Naquele instante, Hannah entendeu. Ela recuou. Virou as costas e voltou para dentro de casa. Mas algo dentro dela já tinha mudado. E o mundo, como ela conhecia, não voltaria a ser o mesmo. O ser havia partido, ou, pelo menos, sumido tão repentinamente quanto apareceu. Do lado de dentro da casa, Hannah ainda sentia o corpo estremecer. Mas não era medo. Era uma mistura de indignação, confusão, e uma estranha sensação de que algo dentro dela havia mudado. Na mesma noite, ela acordou o marido e contou o que presenciou. Sem hesitar, ele pegou o telefone e ligou para um amigo próximo. Disse apenas: "Tem alguma coisa estranha no quintal. Venha agora." Minutos depois, os dois homens vasculhavam a área externa da propriedade, em busca de qualquer pista concreta. Passaram pelos fundos, conferiram os galpões, olharam debaixo da caminhonete, seguiram até o limite do terreno. Mas não havia nada. Nenhum ruído, nenhuma luz, nenhum vestígio visível. Ainda assim, algo pairava no ar. Um vazio incômodo, como se o ambiente tivesse sido drenado de vida. Sol negro com raios. Quando o dia amanheceu, as evidências começaram a aparecer. Bem no centro do quintal, surgiu um círculo perfeito, com cerca de 4,5 metros de diâmetro, onde toda a vegetação estava completamente amassada, como se um objeto extremamente pesado tivesse tocado o chão com precisão milimétrica.
Mas o mais estranho veio de dentro desse círculo. O solo estava úmido, encharcado com uma substância espessa e avermelhada. Não era sangue. Não era óleo. E não se parecia com nada comum encontrado na região. Amostras foram coletadas e, mais tarde, revelaram algo incomum. O líquido continha cádmio, um metal pesado altamente tóxico, utilizado em processos industriais, mas absolutamente fora de contexto em um ambiente rural como aquele. O cádmio é considerado perigoso mesmo em pequenas quantidades. Ele pode afetar os rins, os ossos e o sistema nervoso, e não há razão para sua presença espontânea em um quintal agrícola. Isso levantou uma questão inquietante. Microscópio estaria aquela substância ligada à tecnologia da criatura? Ou seria um tipo de resíduo deixado por sua presença física? A ciência não tinha, e ainda não tem, resposta. Pegadas além da substância misteriosa, foram descobertas pegadas anormais ao redor da área circular. Cada marca media cerca de 41 centímetros, o que corresponderia a um pé humano de tamanho incompatível com qualquer indivíduo comum. As pegadas estavam fundas, profundas, como se um ser de peso considerável houvesse caminhado por ali. E todas apontavam para a caminhonete, o mesmo local onde Hannah viu o ser parado. Essa sequência de elementos físicos, marcações no solo, substância tóxica e pegadas gigantescas, forma um tripé típico de casos classificados como contato do tipo segundo a tipologia criada pelo astrônomo e ufólogo J. Allen Hynek na década de 1970. Hynek definia esses encontros como situações em que há presença de provas materiais, mas nenhuma interação direta com múltiplas testemunhas. É o tipo de caso que deixa mais perguntas do que respostas. Colisão e não foram só os vestígios externos que chamaram atenção. Nos dias seguintes, Hannah começou a apresentar sintomas físicos persistentes. Relatou cansaço extremo, dores constantes na cabeça, músculos rígidos e sensação de peso no corpo. Ela dormia mal, sentia calafrios mesmo sob cobertores. Esses sintomas são frequentemente associados a exposições a campos eletromagnéticos anômalos ou radiações desconhecidas, conforme documentado por diversos pesquisadores da área, como Jacques Vallée e John Mack. Ambos estudaram casos em que testemunhas de encontros similares desenvolveram efeitos fisiológicos duradouros, mesmo sem contato físico direto. Mas o que mais incomodava Hannah não era o mal-estar. Era o silêncio que passou a envolver tudo ao redor. Casas nos dias seguintes ao incidente, vizinhos começaram a comentar, de forma discreta, que também haviam escutado sons incomuns naquela madrugada. Outros relataram que viram uma luz fraca sobre o quintal, mas não deram importância no momento. Porém, assim que as autoridades locais tomaram conhecimento do relato, um movimento inesperado ocorreu. Os moradores foram orientados a não comentar o caso com ninguém de fora. Cartas de silêncio circularam. Reuniões não registradas foram feitas. E, aos poucos, qualquer menção ao visitante da caminhonete passou a ser respondida com olhares evasivos e mudanças de assunto. Por que uma vila inteira se calaria diante de algo assim? Lupa inclinada para a direita. O jornalista Doron Rotten, um dos poucos que conseguiu entrevistar Hannah antes do silêncio ser imposto, acredita que essa resposta vai além do medo ou da descrença. Segundo ele, há um pacto de proteção cultural em comunidades pequenas. O desconhecido é ignorado para evitar o pânico. E quando esse desconhecido ultrapassa os limites do aceitável, o silêncio se torna uma forma de defesa coletiva. Mas, nesse caso, o silêncio não apagou as marcas. O que exatamente Hannah Somek viu em seu quintal naquela noite? Era um invasor de outro planeta? Uma entidade espiritual? Ou uma manifestação que vai além da nossa capacidade de entender o que é real? Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram para tentar explicar o que aconteceu em Burgata, naquela madrugada silenciosa de 1993. Algumas são racionais. Outras, espirituais. Mas todas têm algo em comum, nenhuma oferece uma resposta definitiva. Microscópio, ciência, radiação e comunicação mental. Comecemos pela hipótese científica. Pesquisadores ligados à ufologia mais técnica sugerem que a substância deixada no quintal, o cádmio, pode ter relação com algum tipo de sistema energético avançado, talvez usado na propulsão ou na manipulação de matéria.
Esse material não é natural na região, e sua presença, combinada com sintomas de intoxicação e campo eletromagnético incomum, indica que o corpo de Hannah pode ter sido exposto a algum tipo de radiação controlada, semelhante a micro-ondas de alta frequência. Além disso, o uso de comunicação telepática tem sido relatado há décadas em episódios semelhantes, especialmente em encontros ocorridos entre as décadas de 1960 e 1990. Alguns cientistas e neurologistas já propuseram que essa transmissão de pensamentos não se trata de mágica, mas sim de ondas cerebrais moduladas por uma consciência mais desenvolvida. Em outras palavras, o ser não falou, mas pensou alto, e projetou esse pensamento diretamente na mente de Hannah, como se estivesse usando a própria mente dela como receptor. Mas se isso é tecnologia, por que apenas alguns podem ouvir? O modificador de emojis com tom de pele médio escuro interpretações místicas e bíblicas. Entre estudiosos da tradição espiritual hebraica e esotérica, há uma vertente que não vê esses encontros como alienígenas, mas como manifestações de entidades espirituais milenares. Segundo o jornalista Belri Shami, autor do livro Return of the Giants, muitos desses seres vistos em Israel apresentam características semelhantes às descrições de anjos, nefilins e outras criaturas mencionadas em livros antigos como Gênesis, Ezequiel e o livro de Enoque. Livro aberto, por exemplo, os nefilins, descritos como gigantes ou filhos dos deuses, seriam seres de grande estatura, aparência não humana e imensa sabedoria. A maioria das tradições considera que eles foram punidos ou ocultos da humanidade. Então, a pergunta é: faíscas e se alguns desses seres nunca partiram? E se continuam entre nós, apenas evitando serem vistos? Para os místicos da Cabala, o que aconteceu com Hannah poderia ser uma brecha espiritual, um rasgo no véu entre mundos, permitindo que o invisível tocasse o visível, ainda que por poucos minutos. Silhuetas de bustos, a leitura sociológica, o medo de falar. Outra camada menos discutida, mas igualmente poderosa, é a social. O fato de a vila de Burgata ter se calado após o evento revela algo profundo. Quando uma comunidade inteira prefere o silêncio ao confronto com o inexplicável, estamos lidando com medo coletivo, controle simbólico e até preservação cultural. Sinal de alerta em regiões onde o sobrenatural ainda carrega estigma, falar sobre o impossível é arriscado. Pode destruir reputações, relações e até a coesão social. No caso de Hannah, não foi só o medo da entidade que pairou depois, foi o medo do que os vizinhos iriam pensar. Do que as autoridades iriam fazer. Do que os jornais iriam distorcer. Esse fenômeno tem nome, autossilenciamento comunitário, e acontece em lugares onde os sistemas de crença locais são confrontados por algo que não se encaixa em nenhuma explicação conhecida. Ponto de interrogação preto-ornamental, uma presença que escapa aos nomes. Depois de tantos estudos, teorias e depoimentos, a verdade é que ninguém sabe ao certo o que era aquela criatura. Era consciente? Era parte de um experimento? Era um mensageiro? O que ela queria com a caminhonete? Por que ficou parada ali? E por que respondeu como se estivesse irritada com a postura de Hannah? Esse último ponto, inclusive, levanta um debate interessante. Lupa inclinada para a esquerda. Se esse ser realmente se sentiu incomodado com a expressão facial dela, isso significa que era capaz de reconhecer emoções humanas, e até reagir a elas. Mas por que uma entidade tão avançada se preocuparia com a arrogância de uma mulher comum? Talvez nunca saibamos. O tempo passou, mas aquele círculo no quintal de Hannah nunca foi esquecido. Nem a substância vermelha. Nem as pegadas descomunais. E muito menos aquela voz, que falava sem som, mas feria como ordem. Depois daquela noite, ela mudou. Nunca mais dormiu da mesma forma. Nunca mais viu o mundo com os mesmos olhos. O que era só uma madrugada comum, virou um divisor. Entre a dúvida e a certeza. Entre o que é contado, e o que é enterrado em silêncio. A vila se calou. Mas o corpo dela lembrava. A mente também. E até hoje, ninguém conseguiu explicar o que aconteceu naquele quintal. Balão de pensamento, você acredita que tudo na vida tem uma explicação racional? Ou aceita que existem encontros que escapam da lógica, mas não do destino? E se, por acaso,
algo parecido acontecesse com você. Você teria coragem de contar? Ou guardaria o silêncio, como fez todo aquele povo? Faíscas, se você chegou até aqui, comente, eu teria falado. Vamos ver quantos de nós ainda têm coragem de olhar o invisível nos olhos.